Olá, internautas do Bocão News. Estamos aqui hoje para falar com o novo secretário de Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal. Ele que é professor de português, de redação, natural de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, e também é poeta e compositor. Tudo bom, secretário? Tudo bem, Aparecido. Secretário, obrigado aqui pelo convite, aqui por aceitar o nosso convite. Eu quero saber como foi aceitar esse desafio, como surgiu esse convite do governador Rui Costa. Já esperava alguma coisa nesse sentido de trabalhar no setor público? O senhor que sempre veio aí com programas educativos, voltado mesmo para essa área da educação e agora comandando uma pasta de cultura. Como é que foi aceitar esse convite? Olha bem, nunca me passou pela cabeça, na verdade. Eu costumo dizer e tenho dado como resposta padrão o seguinte: nós temos aqui na Bahia 18 milhões de habitantes, que são 18 milhões de secretários de cultura. Eu era um deles. Né? A gente tem sempre uma ideia de como fazer, de que política enfatizar, de que caminho seguir. Aí quando o governador Rui me faz o convite, né, de ser o secretário da Cultura, eu digo, bom, você levou a vida inteira dizendo que faria dessa forma, dessa maneira, que agiria desse modo, agora você tem a chance de dizer sim ou não. Se você não topar, é porque você só é de conversa. Se você topar, você tem, então, essa oportunidade de construir a muitas mãos uma política cultural que realmente valha para o Estado e se estabeleça. Certo. Assim, o senhor entrou na pasta dizendo que vai dar continuidade ao que Albino Rubim começou na Secult, e um dos problemas que a gente vê hoje na pasta é a falta de recursos. Assim, o orçamento é um pouco apertado. Como é que vai ser lidar com esse fator na gestão da secretaria? Olha bem, na verdade eu encontro a Câmara completamente forrada por Márcio Meirelles e Albino Rubim. Né? Então, do ponto de vista da conceituação, a secretaria está uma beleza. Eu entro para, a partir daí, dar continuidade e, naturalmente, verticalizar, aprofundar e ampliar propostas e políticas. Falta de recursos. Este foi o problema de Márcio, foi um problema de Albino, entendeu? Tem sido um problema do Brasil durante os últimos anos. Mas a minha disposição é, como eu digo sempre, gastar sola de sapato, andar, bater em portas, né, da iniciativa privada, muitas parcerias. Tenho uma imensa sorte de ter como ministro da Cultura Juca Ferreira, que é baiano também, uma pessoa especialmente interessado na política cultural da Bahia, uma pessoa que vive pensando no seu estado 24 horas por dia, meu amigo pessoal querido, e isso tudo ajuda, sem dúvida alguma. Então a gente vai ter que operar esse milagre da multiplicação dos recursos através da criatividade. Certo. O senhor falou em Juca Ferreira. A senadora de São Paulo, Marta Suplicy, ela criticou a nomeação de Juca Ferreira para ministro da Cultura da presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que a presidente acertou na escolha de Juca Ferreira para voltar ao comando do Ministério da Cultura? Claro que sim. Eu acho, inclusive, que Juca Ferreira não deveria ter saído do Ministério da Cultura desde quando Dilma, entendeu, assumiu a presidência. Houve uma campanha de artistas, né, e da comunidade cultural do Brasil para que ele ficasse já ali. Mas foi uma dissensão interna e um caminho terminou sendo tomado. Porém, com a volta de Juca, é como se tivesse havido um hiato entre a saída dele e agora o seu retorno. Isso foi enfatizado pelos secretários de cultura de partidos diversos na primeira reunião que nós tivemos lá em Brasília na segunda-feira passada. Sim, e já teve esse contato com o ministro? Já teve alguma tentativa de viabilizar algo no sentido de fechar uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia? Algum projeto já em andamento ou sendo discutido? Bom, a carta de intenções da parceria já está escrita a 4 mãos, né? Mas os projetos eu ainda não posso falar. Tem alguns projetos que realmente vêm ao encontro do anseio da Bahia, né, ao longo de décadas, de muitos anos. No entanto, eu estou com um carnaval aqui no colo. E esse carnaval tem me tirado do sossego, tem me feito dormir menos, né, tem me dado mais cabelos brancos. Eu almoço, janto, durmo, sonho com carnaval. Logo depois, não se incomode, eu vou abrir o leque dos projetos, das propostas, né, e dessa parceria especial com o Ministério da Cultura. E para o carnaval desse ano, o que está sendo projetado? Você chegou já agora no início do ano, o carnaval já vinha sendo projetado antes, mas assim, o que já tem fechado de, vamos dizer, novidade, alguma coisa já tem sido programada para esse ano? Olha bem, quando eu cheguei o carnaval já estava praticamente pronto, fechado.
Como você sabe, o nosso carnaval é o carnaval da cultura, o carnaval do Pelourinho, o carnaval Pipoca, o carnaval Ouro Negro. Né? E os outros carnavais, Maragogipe, Rio de Contas e vai por aí. Ele já está praticamente arredondado em termos de atrações, em termos de organização, né? Naquilo que pesa, na verdade, na organização de uma grande festa como o Carnaval. Graças a Deus. Desde o primeiro dia até agora, não houve um só minuto de trégua, né, em relação ao Carnaval. E, graças a Deus, nós estamos chegando a um bom termo, agora que estamos praticamente há 2 semanas dele. Agora, quanto às atrações, se eu lhe disser, a minha ascom me enforca. Porque nós estamos marcando uma coletiva para o dia 4, muito provavelmente, em que nós anunciaremos os nomes, né, que foram contratados e as novidades que virão por aí. Vai ter uma grande novidade, não custa nada esperar. Não tem nenhuma que já pode adiantar pra gente? Eu sei, conheço o instinto, eu também já estive desse lado. Também durante 15 anos da minha vida fui fazedor de perguntas. Eu sei como é que fica, né, essa ansiedade. Sim, mas o público também quer saber, né? Eu sei, público, olhe bem, aguarda só mais um minutinho, tá bom? Custa nada, você vai adorar, mas eu não posso de forma nenhuma, entendeu, furar minha própria equipe. Eles me proibiram. Ok, secretário. Secretário, nas conversas com o governador Rui Costa, já teve alguma área, assim, dentro da cultura a ser priorizada? Porque a atuação é vasta dessa secretaria. E teve alguma coisa, assim, que o governador falou, olha, a gente tem que dar prioridade a isso nesse início de gestão. Teve esse viés, já teve essa conversa? Olha, ainda não houve, digamos assim, um encontro oficial. Né? Nosso encontro estaria marcado para agora, o dia 26, se não me engano, porém com a doença do governador, ele ficou 3 dias, né? fora de combate, digamos assim, e isso aí atrapalhou um pouco a agenda. Mas quando ele me convidou, a primeira coisa, não esqueço, que ele falou foi, Jorge, eu queria que você desse uma atenção especial aos centros culturais do interior. Né? São eles que irradiam, na verdade, essa política de territorialização. Essa é a palavra-chave, se você quiser compreender essa nova política cultural, territorialização. Os territórios de identidade, que são 27, né? Mas que não estão apenas no interior. Quando a gente fala territorialização, as pessoas acham que Salvador vai ficar abandonado, que nós vamos fincar esforços no interior. Vou lhe dar um exemplo. Você tem o subúrbio ferroviário, é um território de identidade. Ali as pessoas pensam de uma maneira, andam de uma maneira, têm os seus pratos, né, prediletos, a sua própria cultura, tem as suas preferências musicais. Diferentemente de um público que mora em Corredor da Vitória, Graça Barra, é outro território de identidade, com outros valores, com a outra cultura um tanto quanto diferente. Então só em Salvador nós temos vários territórios, né? E na Bahia toda, 27 territórios. Então, fazer a cultura chegar. Não é fazer a cultura chegar, não, que isso é muita pretensão. A cultura já está lá. Então, cada território tem a sua cultura. Por quê? A definição de cultura que eu mais tenho divulgado foi aquela que eu aprendi com o meu grande mestre Vivaldo da Costa Lima, antropólogo, entendeu? Mestre de gerações. Primeiro dia de aula, Antropologia 1, sala entupida, ano da graça de 1976, ele disse, rapaz, ele chamava assim, né? Rapaz, olha bem, a diferença de cultura para a natureza é a seguinte, um coqueiro é natureza. Agora, quando você tira o coco, a forma de beber a água de coco já é cultura, já é um modo especial, né, de o homem proceder. Então, tudo aquilo que o homem acrescenta à natureza é cultura. Logo, nesses territórios, você tem várias formas de expressões culturais. O que nós precisamos é reconhecê-las, né, e propiciar a oportunidade de essas pessoas propagá-las da melhor maneira. Então, essa política é uma política que deve ser sublinhada e aprofundada cada vez mais, entendeu? No Brasil, e especialmente na Bahia, que tem, né, essa cultura riquíssima e diversa. E a riqueza está justamente na diversidade. Isso. O senhor falou até desses 27 territórios de identidade que estão distribuídos em toda a Bahia. Uma das bandeiras assim, mais defendidas pela gestão do governador Wagner foi exatamente a interiorização da cultura. Isso. Só que assim,
existem alguns setores em Salvador que reclamam que está sendo muito voltado para o interior. Salvador, às vezes, dizem que fica um pouco à margem. Tem como fazer um meio termo e equiparar as atenções da pasta entre interior e capital, para que não fique um reclamando que a atenção está sendo voltada para o interior e capital ou vice-versa? Como vai ser equilibrar essa atenção? Olha bem, a gente precisa primeiro ampliar recursos, entendeu? E eu creio que é um problema só de percepção. É que durante muito tempo tudo esteve praticamente concentrado, né, em Salvador. Região metropolitana. Na região metropolitana. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos um mestre da chula do samba de roda, que é João do Boi, que mora em São Brás. João do Boi ficou lá o tempo todo, esquecido, fazendo a sua chula, não é, tangendo, não é, o seu gado, e ninguém se lembrou de João do Boi. A não ser quando o Roberto Mendes ia lá pegar João do Boi, botar no palco, né, e fazia uma apresentação. No momento em que você começa a pensar em território, né, de identidade, você descobre que João do Boi é um agente cultural da maior importância, um produtor cultural da maior importância. Então, aquele recurso que nunca tinha ido a João do Boi, passou aí, né? Passou aí. Logo, as pessoas, poxa, se eles começarem a multiplicar esses recursos pelos Joões dos Bois, né, Bahia inteira, pensavam assim os antigos agentes culturais de Salvador, que concentraram ou receberam a benesse dessa concentração. Não vai sobrar para a gente. Lê do engano, entendeu? Todos foram contemplados. E com essa ideia de ampliar recursos, você pode contemplar mais ainda, né? Tanto as chamadas linguagens como o audiovisual, a dança, o teatro, a música, como as culturas populares, a base fundamental da riqueza da Bahia. Certo. Queria saber assim, porque o senhor vem de uma região que pode ser considerada um berço cultural da Bahia. Nesse sentido, o que o senhor considera na sua trajetória, na sua formação cultural, o que pode contribuir em termos de conhecimento que o senhor tem demais nessa área, mas assim, nessa sua formação histórica e cultural, o que pode contribuir nessa gestão aí da pasta de cultura? Parecido, eu agradeço a sua pergunta, agradeço, aliás, a delicadeza da sua pergunta. Quando falo que eu sou do Recôncavo, sempre esconde, né, um temor subjacente. Bom, sendo um homem do Recôncavo, uma pessoa nascida em Santa Maria da Purificação, você não vai pender a gestão para essa região, você não me fez essa pergunta. Né? Você me perguntou qual é a participação do Recôncavo na minha formação. Total. Eu fui um menino criado, entendeu, até os 10 anos, numa pequena fazenda de cana. Né? Uma fazenda que tinha o quê? Não sei nem se a gente pode chamar de fazenda. Sem tarefas. Meu pai era um pequeno produtor de cana-de-açúcar. E lá eu cresci vendo os trabalhadores, cortadores de cana, condutores, né, trabalhando e cantando chulas. Imagine você uma ópera, meu irmão, no meio do mato, do verde. Né? E aí um cortador ia lá, Zé Marinho, e gritava: minha mãe chama Maria, minha mãe chama Maria, cortando. Morava no Calolé, no meio de tanta Maria, não sei minha mãe quem é. Torna a repetir, meu amor, e o palheiro inteiro, ai, ai, ai. Você pode imaginar uma coisa dessa? Na cabeça de um menino? Bom, aí durante o mês de fevereiro, a partir do dia 24 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, por aí, as novenas de Santo Amaro, né? Aquela peça sacra, barroca, né, de alto teor musical. Eu ia para lá e ficava embevecido com aqueles tenores, barítonos, com a orquestra, Maestro Vivaldo da Conceição, Oswaldo Doria, tanta gente, né, fazendo aquela música que era antípoda, que era exatamente quase que o inverso do que eu ouvia no palheiro. Eu cresci juntando as duas coisas em mim. Então, eu sou filho, musicalmente falando, né, das chulas do Recôncavo, dos sambas de roda e das novenas, do novenário de Santo Amaro da Purificação. Depois, um pouco mais crescidinho, Caetano, Emanuel, Viana, Teles Veloso e Maria Bethânia. Ali, a 5 casas da minha, né, meus vizinhos. Quer dizer, foi uma influência fortíssima na minha vida. Além do mais, não posso esquecer, eu fui estudar num ginásio. Naquele tempo você é mais ginásio Aparecido, você é menino de outro dia. Sim. Mas ginásio compreendia da quinta, hoje chama-se quinta a Fundamental 2. Da quinta até a oitava, né? Isso, ou nono ano, que mudou agora. O nono ano, o nono ano, exatamente. Naquele tempo era da primeira série à quarta série. E lá nesse ginásio, não é, entre 12 e 16 anos, eu conheci uma diretora, a professora Luzáurea Pinto. Sim. Que dizia o seguinte: aqui neste ginásio não há separação.
aqui matemática pesa tanto quanto música, ciências tanto quanto teatro. Então, ali eu aprendi a escrever a palavra cultura educação, uma palavra só. Quando me perguntam, e aí, o governador sugeriu que você fizesse uma parceria com a educação, eu digo, essa parceria já está em mim, desde que eu me entendo por gente. O aprovado, o programa que eu fiz, que eu idealizei, que eu apresentei durante muitos anos, já era isso. Era um programa de educação? Era, mas era entrecortado por música, né? Por recital poético, por esquetes, né, teatrais. Pronto, essa é a minha vida. Queria saber do senhor que, assim, logo que Jorge Portugal foi nomeado secretário da Cultura, o pessoal meio que ficou surpreendido. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores, ninguém Fundador. Sabia. Durante esse tempo aí, nesses anos todos que o senhor vem no partido, já passou pela sua cabeça se candidatar a algum cargo político alguma vez? Como é a sua história dentro do partido? Aparecido, olha bem. Em 1986, o partido tinha 6 anos, né? Um bebê, portanto. Aí então surgiu uma proposta que foi praticamente uma provocação, ou diria até uma determinação, de que quem conhecesse mais de 10 pessoas teria a obrigação de ser candidato a algum cargo para poder abrir o partido. Essa era a expressão, abrir o partido. Em 1986 eu fui candidato a deputado estadual. Eu já era professor de cursinho para vestibular. Conhecia pelo menos 1000 pessoas. Então eu tinha mais do que a obrigação. Fui candidato, coloquei o nome, mas praticamente não fiz campanha. Porque foi um ano muito tumultuado na minha vida. Foi o ano da minha volta, né, a Salvador. Eu passei 5 anos no Rio de Janeiro. E voltei porque meu pai estava muito doente, gravemente doente, e veio a falecer. E em meio a tudo isso, a candidatura, né, foi anunciada, mas eu não fiz nada. Eu estava preocupado muito mais com o estado de meu pai. E ainda assim eu tive uma boa votação, né, dos que souberam, uma boa votação para a época. O partido elegeu um candidato, Alcides Modesto. Eu acho que eu fui o 4º ou 5º, entendeu, mais votado. Mas digo a você, eu não tenho vocação para isso, Pedro. Viu? Eu não tenho vocação para pleito eleitoral, para campanha eleitoral, não tenho. Eu tenho vocação para o sossego. Na verdade, eu queria mesmo era ser monge. Terminei sendo secretário de cultura, entendeu? Uma coisa completamente diferente do que eu estava preparando para a minha vida. Ok, então a gente fica por aqui. Secretário, muito obrigado aqui por essa conversa com a gente. Esperamos voltar aqui a ter esse papo futuramente. Ok, querido, muito obrigado, um abraço para toda a Bahia e um abraço para toda a Bahia, um abraço de verdade. Eu quero abraçar esta Bahia cultural e quero construir a muitas mãos essa gestão. É isso aí, até mais.